Agora sim, né? Então, apresentei o professor Alexis Couto de Brito, pós-doutor por Salamanca e Coimbra, doutor em penal pela USP, professor do Mackenzie da FADISP, e a doutora Kenarik Burjikian, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça, especialista em direitos humanos, cofundadora da associação. Aliás, deixa eu já aproveitar que eu vi um áudio, eu peço a todos que tomem cuidado com os áudios abertos para não atrapalharmos os nossos oradores, por favor. Então, como eu dizia, a doutora Kenarik é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em direitos humanos, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia, a BJD, do qual eu faço parte há pouco tempo, feminista e militante dos direitos humanos. Tenho aqui também outra grande jurista, a doutora professora Mônica Sapucaia, doutora em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenadora do curso de graduação em Direito do IDP São Paulo, professora permanente dos programas de mestrado profissional em Direito, também do IDP, especialista em compliance de gênero e membro fundadora da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, que eu tenho, que eu tenho a honra de presidir no momento. Temos a professora Natália França, doutoranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, mestre em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo. Ela foi juíza na JESUP, a International Law Moot Court Competition, e da Inter-American Human Rights Moot Court Competition. Aliás, esse ano estivemos juntos lá como juízes. Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenadora do grupo de pesquisa Sistema de Justiça e Estados de Exceção da PUC de São Paulo. E, finalmente, a nossa querida amiga, nossa também referência, doutora Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, salvo engano meu, entre 2003 e 2014, me corrija, minha querida amiga Silvia, mas também, devo dizer, Senior Researcher da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito Penal Internacional, para o qual eu fico orgulhoso. Eu já dei algumas aulas lá a convite dela. Então, eu quero agradecer de coração. As equipes são compostas: equipe de acusação, Giovana Souza, Jonathan Santos e Nicole Teodoro. Equipe de defesa, Magda Cristina... Professor, é o contrário. É o que troquei aqui? Opa! Equipe de acusação, Magda Cristina, é verdade, Maria Angélica e Renata Pellegrini. Equipe de defesa, Giovana Souza, Jonathan Santos e Nicole Teodoro. Agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio de toda a sua reitoria, ao professor Jean Paulo Lismani, nosso diretor da Faculdade de Direito, e ao corpo da coordenação. Quero agora, rapidamente, falar das regras. Cada equipe, começando, evidentemente, pela acusação, terá 20 minutos para expor os seus argumentos. Eu já vou rapidamente passar um cenário sobre o caso. Depois teremos 5 minutos de réplica e 5 minutos de tréplica. As julgadoras, o julgador, poderão fazer uma pergunta para cada equipe, se quiserem, mas na réplica e na tréplica não deverá haver perguntas. Quando faltar 5 minutos para cada equipe concluir, eu vou fazer que nem aquela moça do Senado, da CPI do Senado. 5 minutos, eu vou interromper e falar. E a mesma coisa quando faltar 1 minuto. Finalmente, eu queria pedir àqueles que nos acompanham, exceto as juízas e o juiz, que desliguem a sua câmera, porque, como percebemos ontem, nós somos dependentes da tecnologia. E talvez, para evitar problemas de conexão, seja interessante que, exceto quem está falando, e as juízas e o juiz,
se mantenham no vídeo, por gentileza, e ao final batemos uma bonita foto de recordação. Todos de acordo comigo? Eu aviso que a sessão está sendo gravada, não é? E já estamos aqui com quase 90 pessoas, pelo que eu estou vendo. Muito obrigado. Assim que eu iniciar... deixa eu passar aqui um cenário rápido. Trata-se de um caso fictício, no qual uma situação geopolítica complicada se apresenta, com 3 países fictícios: República de Salástia, República de Naira e a Federação Filipina, com componentes étnicos, raciais, socioeconômicos diferentes. A República de Salástia investiu contra território dos outros vizinhos, e, a partir daí, há uma acusação de fatos que podem ou não podem configurar um dos 4 crimes internacionais constantes do Estatuto de Roma. E 2 acusados, não réus. Esta é uma audiência de admissibilidade e não de julgamento de mérito. Uma pre-trial chamber. É claro que, evidentemente, que poderão ser tocados aí temas relacionados aos crimes. E aí, a equipe de acusação tentará convencer a esta pre-trial chamber, esta Câmara de Admissibilidade, que o caso deve ser aceito pelo Tribunal Penal Internacional. Já a equipe de defesa tentará demonstrar o inverso. São 2 acusados, o comandante Caio Graco e o burocrata Haroldo Rios. Então, é este o cenário, de forma sucinta. A partir de agora, peço a todos que tomem cuidado com os microfones, para que nossos jovens não se desconcentrem. Eles são do 3º semestre e estão ensaiando há apenas uma semana. Então, eu vou registrar a minha admiração pela coragem, pela ousadia e pelo amor ao direito, ao debate e à nossa academia. Muito obrigado. E, desde já, eu farei aqui uma contagem regressiva de 5 segundos e darei a palavra às equipes. As juízas e ao juiz, ao final, poderão se manifestar, dando seu feedback, e após definirem a sua decisão. Queridos estudantes, por favor, microfone, apenas jogadores, jogadoras e equipes na tela, por favor. Muito obrigado. 5. Quer falar? Alguém quer? Alguma jogadora ou juiz tem alguma dúvida? Eu creio que não. Então, tá bom. 5, 4, 3, 2, 1. Declaro aberta esta sessão por esta Câmara de Admissibilidade do Tribunal Penal Internacional. E, a partir de agora, as juízas e o juiz terão a presidência e a condução dos trabalhos. Eu apenas organizarei administrativamente a sessão. Passo a palavra à equipe de acusação, que terá 20 minutos para expor os seus argumentos. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite, senhoras juízas e senhor juiz. Meus cumprimentos à equipe de defesa e aos presentes neste tribunal. Eu sou Magda Cristina e, com a autorização da Corte, nos próximos minutos estarei apresentando os motivos pelos quais a acusação está denunciando o general Caio Graco e o senhor Haroldo Rios de crimes gravíssimos, crimes de competência deste tribunal. Logo em seguida, minha colega Renata Pellegrini estará falando a respeito da admissibilidade da TPI perante este acontecimento, para que não haja mais dúvidas sobre este. E, por fim, minha colega Maria Angélica estará falando a respeito dos fatos, de maneira breve, e apresentará o pedido da acusação. Após uma longa apuração dos fatos, seguindo o artigo 15.1 do Estatuto, é inquestionável a presença dos acusados nos crimes dispostos no artigo 5º do Estatuto de Roma, e ainda mais na violação das normas e condutas de guerra. Podemos classificar o feito de ambos, independentemente se atuaram de maneira conjunta ou separadamente,
de maneira geral, porém com convicção, como crimes de genocídio, uma vez que todos os atos praticados se enquadram nos termos do artigo 6º, a linha C do Estatuto de Roma, que dispõe sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista de provocar a sua destruição física, total ou parcial. General Caio Graco, ministro da Defesa da República de Salastia, estabeleceu diretrizes de tratamento para militares inimigos que fossem presos em Salastia, principalmente se estes fossem identificados como uma etnia divergente da desejada por Salastia ou de uma religião inconveniente para Salastia. Diante deste, é fato a presença de crimes de guerra, atitudes que vão contra o artigo 8º do Estatuto de Roma, o qual eu não consigo, infelizmente, citar na íntegra, por conta do meu tempo, mas citarei alguns tópicos que mostram nitidamente a veracidade da acusação do general Caio Graco. Item 3, o ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. Item 6, matar ou ferir um combatente que tenha disposto de armas ou que, não tendo mais meios para se defender, tenha se incondicionalmente rendido. E item 21, ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes. Além dos crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º, ponto 1, a linha H do Estatuto de Roma, que dispõe perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, éticos, culturais, religiosos ou de gênero. Além do desaparecimento dessas pessoas, que se enquadra na linha I desse mesmo artigo. Com isso, acredito que a Corte há de concordar com o meu discurso, sem qualquer tipo de modéstia, que não há como tirar a culpabilidade das costas do senhor Caio Graco sobre os fatos descritos. Com isso em mente, vamos aos fatos que dizem respeito à culpabilidade do senhor Haroldo Rios. Ele comandava a burocracia oficial de Salastia, porém ele nunca pisou em um dos campos de prisioneiros. Por mais que ele nunca tenha atuado de maneira direta, há várias notas fiscais comprovando a aquisição e materiais utilizados para montagem de força, instrumentos de tortura e instrumentos para realização de experiências médicas, autorizadas por ele, documentos assinados por ele. Indo contra o artigo 8º, que dispõe sobre os crimes de guerra, no seu ponto 2, a linha 2, que se entende por crimes de guerra, tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas. Além das planilhas apresentando o transporte de pessoas para os campos de concentração, campos de extermínio, campos de estupro, população civil tirada à força do seu contexto de vida, da sua paz cotidiana, centenas de contratos firmados com empresas fabricantes de substâncias químicas e tóxicas necessárias para a fabricação de armas químicas, que são vedadas pela Lei de Genebra, indo contra esse mesmo artigo 8º citado no meu discurso. Indo também contra a linha I do artigo, que dispõe dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participem diretamente das hostilidades. Imaginem vocês, senhoras juízas, como mulheres, já sabendo a dificuldade que é viver em um país como o nosso, que faz socialmente discriminação entre homens e mulheres, você ser retirada à força de sua casa para viver em um campo de estupro, sem qualquer tipo de perspectiva de vida, ser violentada e ainda ser forçada a ter o bebê fruto desse estupro, visando reproduzir a etnia que é considerada superior às outras por Salastia. É um absurdo. É um absurdo. Além disso, é clara a notoriedade da presença de crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º, ponto 1, a linha D e K, e de crimes de genocídio, nos termos do artigo 6º, a linha C e D, que dispõe da deportação ou transferência forçada de uma população, outros tratamentos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou saúde física ou mental. Além do... Magda, Pois não? qual foi a primeira oportunidade, se a senhora puder me responder, histórica, em que o direito internacional penal reconheceu a responsabilidade de inferiores hierárquicos, como a senhora está argumentando com relação ao senhor Haroldo, que não agiam diretamente nesse cometimento de crimes de guerra ou de crimes contra a humanidade? Como assim? A doutora poderia responder a pergunta? Posso, claro.
problema. Qual foi a primeira oportunidade histórica que nós tivemos no direito internacional penal que reconheceu essa responsabilidade de inferiores hierárquicos que, num primeiro momento, diziam que estavam apenas cumprindo ordens e não agiram diretamente para o cometimento desses crimes de guerra ou crimes contra a humanidade? Certo. Primeiramente, agradeço a pergunta da doutora. E, historicamente, sim, teve várias situações que ocorreram, porém, eu vou citar um caso até recente, que foi julgado pelo TPI, que foi o caso de Germany Katanga, no qual ele foi acusado de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, além de extermínio de uma população. E ele teve também, além de ataques à população, destruição de patrimônio público e saques. E ele foi condenado a 14 anos de prisão entre setembro de 2004 até maio de 2014, se não me engano. Agradeço novamente a pergunta da doutora. E, continuando a minha argumentação, gostaria de voltar aos tópicos que dizem respeito aos crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, que também fala a respeito da sujeição intencional do grupo a condições de vida, com vistas de provocar a destruição física, total ou parcial, e além da imposições de medidas destinadas a impedir o nascimento dos seios do grupo. Eu acredito que, após a minha explanação, não haja dúvidas o porquê a acusação está hoje aqui neste Tribunal Penal Internacional. Porém, caso ainda haja algum tipo de dúvida, minha colega da acusação estará falando a respeito da admissibilidade do Tribunal Penal Internacional sobre o caso. Muito obrigada. Boa noite, reitero meus cumprimentos à Corte e à equipe de defesa. Me chamo Renato Pellegrini e já inicio minha exposição. Como dito pela minha colega, apesar de tantas atrocidades, a impunidade permanece presente no caso. Primeiramente, vale pontuar que a República Dinária e a Federação Filipina são membros do Tribunal Penal Internacional e ratificaram o Estatuto de Roma. Portanto, mesmo a República de Salastia não ser Estado aderente, é passível de julgamento no órgão, como afirma o artigo 4º.2 do Estatuto de Roma. Ademais, o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi acionado durante essa ocupação, mas sem consenso sobre as medidas a serem adotadas, sendo que tal inércia permitiu que a República de Salastia continuasse com as atrocidades narradas pela minha colega. Frente a isso, a Organização dos Estados Americanos realizou a Assembleia Geral Extraordinária, porém também sem sucesso. Portanto, é visível a preocupação internacional e a comoção internacional, pois duas organizações internacionais tentaram realizar movimentos para conseguir transformar e resolver o conflito de forma pacífica e democrática, porém sem sucesso. Importante frisar que a República de Salastia é membro da OEA, ou seja, é aderente à Carta da OEA e também ao Pacto de São José da Costa Rica, que no seu preâmbulo afirma, reafirmando o seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Assim, onde que tais descrições foram cumpridas durante essa ocupação? No capítulo 1 de tal dispositivo, são estabelecidos os deveres dos Estados aderentes, sendo eles a obrigação de respeitar os direitos e de adotar dispositivos internos para tornar efetivos tais direitos. E onde estavam esses dispositivos internos quando as diversas vítimas foram torturadas e mortas? Ainda no seu capítulo 5... Doutora, claro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não discutindo aqui a questão específica dos casos em si, mas a gente sabe que nosso papel aqui no TPI é julgar apenas os casos que não foram ou não estão sendo julgados nacionalmente, né? Então, eu gostaria de perguntar se, como tem um processo de transição, como tem um processo de um retorno democrático nesse momento, né? Então, eu pergunto se não seria imprudente, né? Ou melhor, não nos caberia julgar se esse, né, caso está sendo tratado, né, na jurisdição nacional. E me parece, apesar de ter uma lentidão, de que o processo está em andamento. Então, não nos cabe aqui
trabalhar processos que estão em andamento, né? E me parece que essa nova coalizão encaminha algum tipo de diálogo dentro das estruturas jurisdicionais estatais. Então, por que antes desse término, né, você já vem aqui, né, ao TPI, que, na verdade, é a última instância? Aqui é quando não conseguiu este diálogo de forma nenhuma, né, dentro da estrutura estatal. Então, por que vocês já estão nesse processo antes de terminar esse processo interno? Bom, agradeço a pergunta da juíza. Flávio, Renata, só um minutinho. Claro. Catarina está falando. Eu só queria tirar uma dúvida com o Flávio. Flávio está aqui? A minha dúvida... Pode falar, doutora Henrique. Eu só queria tirar alguma dúvida. Eu entendi que nós deveríamos fazer ao final da exposição, porque senão elas terão menos tempo. Eu vou acrescentar o tempo. Podem fazer pergunta, porque aí eu acrescento aqui. Sim, mas nós teremos aquele momento pelo roteiro que você passou para nós. No final também. Então faz durante e depois ou só depois? Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, como foi feito agora, e ao final as juízas e o juiz terão o seu tempo para proferirem as palavras que desejarem. Entendi. Muito obrigada. Nada. A interrupção era porque eu estava com essa dúvida, eu achei que elas teriam um prazo de 20 minutos para falar. Eu estou aqui acrescentando mais 5 minutos para a acusação e assim o farei para a defesa, para manter a paridade em caso de perguntas também. Tá bem, então. Obrigada. Nada. Bom, continuando, então, com a pergunta da juíza, nesse caso, eu acredito que sim, no artigo 17, inclusive, do Estatuto de Roma, ele rege sobre essa questão de não poder julgar em casos que já tem um processo ocorrendo, porém, no mesmo artigo, e também no artigo 20 do Estatuto de Roma, que diz sobre o princípio Nevis in idem, que é justamente sobre essa soberania dos estados, né, de julgar os casos que, enfim, que já são de sua competência. No caso aqui exposto, não há violação desse princípio e o tribunal tem sim jurisdição por conta da falta de imparcialidade e da falta de intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Portanto, nesse caso, a jurisdição do tribunal é reconhecida. No ponto 3 do artigo 20, ele esclarece isso de forma mais específica, dizendo sobre essa lentidão, sobre essa falta de imparcialidade. Tudo isso justifica porque aparenta uma falta de interesse de punir. Por conta disso, poderia dizer que o tribunal teria, sim, jurisdição para agir nesse caso. Bom, dito isso, vou continuar com a minha exposição. Acredito que se tiver mais algumas dúvidas, por favor. Bom, como dizia, com relação ao preâmbulo do Pacto de São José da Costa Rica, iria dizer em relação, ao capítulo 5º, em que são estipulados os deveres das pessoas, em que no artigo 32, pontos 1 e 2, diz que toda pessoa tem direitos e deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. E quanto aos acusados, o general Caio Graco, ainda ministro da Defesa, era ele quem dava a ordem. É notório o seu descumprimento. E o senhor Haroldo Rios, é possível dizer que ambos cumpriram seus deveres com a humanidade? Claramente não. O último ainda autorizou diversas atrocidades, que foram abordadas pela minha colega Magda. Com isso, é notória a admissibilidade do caso perante o Tribunal Penal Internacional, mesmo que a República de Salat esteja com uma nova organização administrativa democrática, até porque isso não incapacita o Estado de fazer comparecer o acusado, de reunir os meios de prova e os depoimentos necessários, como também estipula o artigo 17.3 do Estatuto de Roma. E uma vez, como já dito, exposto agora, que algumas investigações estão ocorrendo, mas elas são morosas, são sem resultados e estão blindando os seus líderes perante o tribunal. Portanto, como já dito, esses acusados encaixam-se no requisito estipulado do artigo 17.2, letras A, B e C, que regem sobre essa determinação da vontade de agir em determinado caso, com essa referência ao processo, à pendência de processo, de interno ou real desinteresse, amorosidade ou falta de imparcialidade.
assim como também é passível o julgamento pela classificação dos crimes cometidos, quais sejam crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra que estão previstos no artigo 5º do mesmo estatuto. Nesse artigo, aborda-se a competência do tribunal em crimes de alta gravidade, afetando uma comunidade internacional, sendo esse um dos requisitos, alta gravidade. Portanto, aqui é visível que houve essa gravidade que afeta a comunidade internacional, uma vez que foi necessária uma intervenção internacional para poder expulsar a República de Salasha de sua ocupação, para poder conter e deter a expansão do conflito. Foi necessária uma intervenção internacional. É visível a preocupação, a questão e a influência. Também porque não se sabia qual era a real ambição por trás da República de Salasha, de formar essa sua grande Salasha. Ela superaria, iria além desses 2 estados em que foram vitimizados, ou elas iriam mais? Portanto, a preocupação internacional e o impacto internacional é visível. E durante essa ocupação, a população civil da República de Naira e da Federação Filipina foram submetidas a terríveis campos de concentração, de estupros, de extermínios, como já dito, gravidez forçada, trabalho escravo sobre os homens, na qual o tempo de vida nos campos não superava 2 semanas. É o mesmo tempo de vida de outros massacres do século XX. Utilização de mão de obra escrava nos campos, inclusive sobre prisioneiros, combatentes nacionais, de países que aderiram ao Estatuto de Roma, utilização da tortura e ainda pena de morte na forca para a resistência. Portanto, o sistema judiciário, durante essa ocupação, era baseado nessa consciência do povo de Salasha para julgar membros da resistência. Onde está o devido processo legal? Onde está a ampla defesa, o contraditório? Tais fatos classificam-se como crime de genocídio, como regido pelo artigo 6º, e o crime contra a humanidade, como regido pelo artigo 7º, e suas respectivas letras, sendo elas homicídio, extermínio, escravidão, privação de liberdade, tortura e assim prosseguindo. Além de que houve a preparação, a fabricação, o armazenamento e o uso de armas químicas expressamente proibidos pelo artigo 1º da Convenção de Armas Químicas. Todos esses atos aqui expostos foram assinados e autorizados pelos acusados, que tinham ciência da gravidade dos efeitos de suas ordens. Era eles quem davam as diretrizes, eles sabiam o que ia ocorrer. Eles sistematizaram o que ia ocorrer. Como não puni-los em um mundo que é movido pelos direitos humanos e os direitos fundamentais? Esse é o último recurso para trazer justiça para as famílias daqueles que perderam alguém durante essa ocupação. Assim, passo minha palavra para minha colega Maria Angélica, que continuará com o raciocínio da exposição. Obrigada. Cumprimento as senhoras juízas e o senhor juiz. Meu nome é Maria Angélica e neste momento eu vou estar fazendo a exposição dos seguintes fatos pelo qual estamos acusando a República de Salasha. Bom, tudo isso ocorreu nos estados de República de Naira, Federação Filipina e República de Salasha. Esta pela qual os conflitos começou com conflitos armados a partir do seu desenvolvimento de uma indústria armamentista, com um arsenal convencional e químico. Podemos reparar que isso já se enquadra a um conflito armado cometido por Salasha, já que a Convenção de Armas Biológicas e Toxinas de 1972 proíbe o seu desenvolvimento, produção e até mesmo sua estocagem. Após esse fato, a República de Salasha, ela tinha o seu plano de expansionismo em seu território e em se tornar a Grande Salasha. E eles queriam se anexar em países vizinhos, sendo eles República de Naira e Federação Filipina, tomando suas riquezas, escravizando sua população, e podemos ver que, mais uma vez, já se cabe a competência do julgamento do Tribunal Penal Internacional, já que se configura a um crime de agressão. E, bom,
senhoras juízas e senhor juiz. Apesar desses escândalos, ainda a República de Salastia cometeu diversas atrocidades à população, retirando as suas populações de seu cotidiano de paz, de suas vidas, de suas rotinas, para serem escravizados, torturados, até mesmo sendo cobaias de experiências médicas. As mulheres também sofriam estupros e não poderiam ter seus filhos, porque a República de Salastia não se considerava superior a todas elas, e eles não queriam essa expansão de etnias. Isso também já se caracteriza a um crime de genocídio em termos do artigo 6º do Estatuto de Roma, no alíneo C e D. Além de tudo isso, eles utilizaram uma justificativa totalmente mentirosa, espalhando um fake news, alegando que os soldados da Federação de Filipina mataram os poucos habitantes de seu território que eles viviam, e alegando que o destino deles deveria ser o mesmo. 1 minuto. E, bom, como citados anteriormente, Caio Graco e Haroldo Rios, ambos cabeças e mandantes dessa atrocidade, mesmo que de forma indireta, estiveram presentes na participação que cabe à competência deste tribunal ao artigo 5º do Estatuto de Roma. Com isso, peço a jurisdição dos acusados em questão. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero informar que a acusação utilizou, na verdade, 24 minutos e meio, e a corte, se as juízas e o juiz concordarem, considerar o mesmo tempo à equipe de defesa. Muito obrigado. Passo a palavra, desde já, à equipe da defesa. Boa noite. Cumprimento as juízas e juiz membro desta respeitável corte. Cumprimento também os meus colegas da promotoria. Eu sou Jonathan Santos Freitas e componho a equipe de defesa, juntamente com a doutora Giovana Souza Marcelino e Nicole Teodoro. De início, vamos apresentar argumentos que demonstram que não compete a esta corte julgar o presente caso. O Tribunal Penal Internacional tem em sua história julgado casos de extrema importância, julgando apenas os crimes mais graves cometidos contra os direitos humanos. É um trabalho muito importante que tem defendido a paz, a segurança e o bem-estar da humanidade como um todo. Sendo assim, a Corte Penal Internacional não deve gastar seu tempo com o caso que é apresentado. Seria um desperdício de tempo e de recursos escassos de quem tem trabalhado tão grandiosamente pela humanidade. Também informo que a nossa argumentação está dividida em duas partes. Em um primeiro momento, abordarei a ausência dos requisitos de admissibilidade, sobretudo ao princípio da complementaridade, do caso em epígrafe, e após a minha defesa, a doutora Nicole dará continuidade no que toca aos requisitos de admissibilidade, e em seguida, a doutora Giovana vai apresentar argumentos relacionados à gravidade dos crimes e sua admissibilidade. De proêmio, consigno por imprescindível que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, desde o seu preâmbulo, destaca que o TPI tem caráter complementar às jurisdições penais nacionais. E dentre os critérios quanto à admissibilidade estabelecidos no artigo 17, um deles é que, se o caso for objeto de inquérito ou procedimento criminal por parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, este não deverá ser aceito pela presente corte, pois o Estado tem jurisdição sobre o mesmo. Além disso,
Perdão, vou retomar. Nesse sentido, a professora Margarete Guzman, que tem a respeito de toda a comunidade internacional, estabelece em sua obra Gravidade e Legitimidade da Corte Criminal Internacional, que para que um caso seja admissível, os princípios da complementaridade e da gravidade devem ser satisfeitos. O preâmbulo do Estatuto de Roma determina que o TPI seja um tribunal de complementaridade, ou seja, o TPI não busca substituir ou suplantar as funções judiciais do Estado, e somente atua quando o Estado parte não exerce ou não deseja ou não tem legitimidade para exercer sua autoridade judicial, o que não corresponde com o caso em epígrafe. A Corte foi criada com a finalidade de pôr fim à impunidade dos autores de crimes tão graves cometidos contra a humanidade e contribuir, assim, para a prevenção de tais crimes. Exatamente por esses crimes afetarem a comunidade internacional como um todo e representarem uma ameaça à paz, à segurança e o bem-estar da humanidade. Se as autoridades nacionais do Estado envolvidas já vêm tomadas providências, caso os crimes sejam cometidos, os responsáveis já estejam sendo penalizados e investigados, o TPI não terá competência sobre o mesmo caso, pois apenas a função do Tribunal Penal Internacional é apenas complementar, é a última instância. Ou seja, continuando, segundo o documento publicado pelo Escritório da Promotoria sobre o princípio da complementaridade, na prática, é definido como um ato de equilíbrio entre o TPI e a jurisdição de um Estado. Conforme citado nos autos, a República de Salastia, já democratizada, tem aberto investigações a respeito da imputação de crimes dos acusados General Caio Graco e Haroldo Rios. A República de Salastia deseja e está investigando o presente caso, portanto, exercendo sua autoridade judicial. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional ele não vai ter legitimidade e competência para julgar o presente caso. Ademais, e apesar de afirmar que o processo está sendo lento, que o processo está sendo moroso, passa essa impressão porque o processo está passando por todas as garantias de um processo equitativos, reconhecidos pelo direito internacional. É preciso coletar provas, indiciar suspeitos, passar por todas as instâncias processuais, garantindo os acusados o direito de ampla defesa. Um processo que tende a ser muito rápido ao apreciar os fatos e aplicar o direito tende e vai conter falhas processuais. Aqui não queremos vingança, aqui queremos justiça. Sob tal perspectiva, podemos relativizar a suposta morosidade que a acusação afirma. Vossas Excelências, o processo em epígrafe tenha respeitado o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Além disso, no artigo 17, as exceções deste mesmo, que tratam sobre quando o Estado não tem vontade de levar a cabo um inquérito ou procedimento, ou não tem a capacidade para fazer, ou não se aplica o caso da República de Salastia, já que a mesma possui interesse e capacidade de levar a cabo o inquérito. E já vem desenvolvendo investigações. Todavia, não vem progredir de forma tão agressiva nesse sentido quanto deveria, devido ao advento da pandemia do Covid-19. Pandemia responsável por afetar o planeta em contexto global, atingindo todos os países do mundo com efeitos econômicos e sanitários. Por derradeiro, o presente caso, a acusação afirma, principalmente a doutora Renata, que o caso agora está sendo em último recurso. Todavia, é falha essa argumentação, pois já vem demonstrado que tem investigações no caso, tem levado o processo inquérito criminal. Desse modo, passo a minha palavra para a doutora Nicole. Doutor Jonathan, um minutinho antes de eu passar a palavra para a colega, com relação a essa acusação da lentidão judicial e, portanto, uma demora de ter a prestação jurisdicional correta, né, do ponto de vista do Estado, como o senhor está argumentando, e com relação à aparente, que a gente detém aqui da narração dos fatos, essa aparente blindagem dos líderes da República, agora são acusados. Você podia elaborar um pouquinho mais sobre essa possibilidade ou impossibilidade? Obrigado pela pergunta, agradeço. Doutora Natália França, não podemos, sem passar por todos os devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
já condenar ou sentenciar o acusado. Devemos esperar o processo passar por todas as instâncias para, assim, dar uma sentença justa. E nesse sentido, não é blindar. Nós não queremos o sentido de vingança, queremos apenas aplicar a justiça, entendeu? Conforme no mundo, o TPI, quando ele vai julgar um caso, ele não já chega sentenciando, ele vai passar a respeitar todos os trâmites legais. Isso não quer dizer que não está sendo penalizado ou blindado. Responde essa pergunta? Satisfeita, por gentileza, dê continuidade. Obrigado. Doutora Nicole? Boa noite a todos. Meus cumprimentos às juízas e os juízes componentes desta corte, e meus cumprimentos aos colegas da acusação. Continuando a linha de raciocínio do Jonathan, em relação à não admissibilidade, o Tribunal Penal Internacional, desde a sua fundação, tem agido de acordo com o princípio da complementaridade e respeitando a soberania dos Estados. O TPI só deve tomar o caso para si quando o Estado não tem capacidade ou não quer exercer a sua autoridade judicial. Mas este não é o caso da República de Salasha. Caso o TPI não considere que um Estado está exercendo a sua autoridade judicial de forma satisfatória mesmo assim tomar o caso para si, de acordo com o artigo 19 do Estatuto de Roma, a admissibilidade pode ser impugnada. Tomar o caso para si quando o Estado já está julgando é uma exceção do TPI. A regra é agir de acordo com o princípio da complementaridade. Nesse caso, temos o exemplo do caso Colômbia, contra cidadãos que faziam parte de grupos de guerrilhas. Esse processo está sob exame preliminar pelo TPI desde 2004, ou seja, são 17 anos. E o TPI tem agido de forma complementar, acompanhando os processos. E está sendo satisfatório pelo Tribunal Penal Internacional por todo esse tempo. Assim como a Colômbia, a Salasha tem efetuado o processo de acordo com o devido processo legal, que é uma obrigação de todos os estados, estabelecido pelo artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Os estados têm a obrigação de oferecer uma audiência justa e pública por um tribunal competente, independente e imparcial estabelecido por lei. Como o Jonathan citou, o devido processo legal exige investigação, exige passar por todas as instâncias. É necessário garantir a justiça. A República de Salasha, agora já redemocratizada, tem como objetivo garantir a justiça e não admitiria a impunidade de crimes tão graves. Além disso, temos outro fator que colabora com no aumento de tempo do processo. O processo que a República de Salasha move contra os acusados tem se dado ao mesmo tempo que se deu o advento da pandemia do Covid-19. Tal caso aconteceu em 3 países. A pandemia ocasionou o fechamento de rodoviárias, aeroportos, quarentenas. É inegável que a pandemia atrasou o processo de investigação e, consequentemente, atrasou o processo no geral. Ainda assim, a República de Salasha, tendo como princípio a justiça, continua com seu processo. A alegação de que o processo movido pela República de Salasha internamente contra os acusados
se dá de forma lenta, em vista de blindá-los, é baseada em presunções. Porque, como eu explicitei aqui, existem 2 fatores que causam o duramento desse processo. Além disso, comparado a um caso julgado pelo próprio Tribunal Internacional, que durou 17 anos, o processo interno da República de Salasha tem se dado em um tempo razoável. Termino aqui a minha exposição e passo a palavra para a doutora Giovana. Boa noite. Cumprimento às juízas e ao juiz desta corte. Cumprimento também aos colegas do escritório da promotoria. Além dos argumentos aqui citados pelo Jonathan e pela Nicole, não podemos esquecer que o artigo 17 do Estatuto de Roma estabelece como um dos critérios para a admissibilidade que os crimes devem ser de tamanha gravidade para causar um impacto no âmbito internacional. Deve ser algo tão grave que não cause problema só às partes envolvidas, aos Estados-partes, mas também a toda a comunidade internacional. Exatamente por isso que a regra número 29 do regulamento do escritório da promotoria estabelece que devem ser considerados diversos fatores na hora de analisar a gravidade do crime. Por exemplo, a natureza, sua escala, a forma que foi cometido e também o impacto internacional dos crimes. A promotoria hoje faz diversas alegações quanto à gravidade dos crimes, mas essa gravidade, o impacto, está sendo comparado baseado em que parâmetro? Quantas vítimas foram lesadas pelos crimes aos quais os acusados são indiciados hoje? Além disso, as provas aqui apresentadas são suficientes para indicar que há realmente uma imparcialidade, uma falta de interesse de punir? Por exemplo, em relação às provas aqui apresentadas, há um documento onde o general Caio Graco assinou e por isso está sendo acusado por crime de genocídio. Genocídio, nos termos do artigo 6º do Estatuto de Roma, significa que são atos praticados com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Há alguma prova hoje, aqui, que mostre quantos foram mortos de cada grupo étnico ou religioso para indicar, caracterizar que houve um genocídio que causou essa destruição em partes ou no todo? Porque, por exemplo... Doutora Giovana, desculpe interromper. A senhora entende, então, que o critério é quantitativo, é o número de vítimas que determina a gravidade do delito? Boa noite, agradeço a pergunta. O número de vítimas não vai ser o único critério e o mais importante para determinar a gravidade dos crimes, mas é um dos critérios a ser considerado, pelo menos para nós termos uma noção, por exemplo, de quantos foram, na questão do crime do genocídio, quantos foram mortos de cada etnia? Foram realmente mortos apenas aqueles daquela etnia ou foi toda a população? Para indicar em qual crime se enquadra e o que realmente aconteceu, precisaria pelo menos provas que contivessem um nome, características a respeito dos que foram vítimas. E aqui não há nenhuma prova nesse respeito. Continuando a linha de raciocínio, o general Caio Graco, como militar, ele assinava diversos documentos no seu dia a dia, porque ele tinha, sob sua responsabilidade, diversas tropas. E mesmo assim, devido a todas as responsabilidades, talvez o documento que ele assinou, ele talvez não tivesse a noção do que ele estava fazendo, porque ele assinou diversos documentos naquele dia. Além disso, o Haroldo Rios, ele era um burocrata, ele também assinava diversos papéis no dia, mas ele nunca colocou os pés em um campo. Como talvez ele tivesse noção da gravidade do que ocorria dentro dos campos? Há provas nesse sentido? Além disso, aqui foi falado em questão da compra de instrumentos de tortura, de notas fiscais.
esses utensílios, né, que foram comprados realmente são proibidos em diversas organizações, as quais até Salasha é sim membro. Porém, não podemos esquecer que a compra deles não significa que foram utilizados. Não há nenhuma prova aqui de como foram utilizados, se realmente foram utilizados esses instrumentos. Por exemplo, na Guerra Fria houve uma corrida armamentista, né, foram compradas diversas armas, mesmo assim não foram utilizadas. Aqui, os utensílios comprados realmente foram utilizados? Que provas existem nesse sentido? Além disso, também, não podemos esquecer que a gravidade dos crimes deve ser de impacto tamanho que represente um dano à paz. E, nesse sentido, a República de Salasha vem tentando investigar, vem conduzindo investigações para evitar que esses réus, ou, aliás, esses acusados ou outros, saiam impunes. Levando isso em consideração, que a República de Salasha já vem investigando e que também os crimes, as provas aqui apresentadas, ainda não mostram, sem sombra de dúvida, a gravidade dos crimes, passo assim, termino as minhas considerações. Muito obrigado à equipe da defesa. Vocês usaram 20 minutos, teriam direito a mais 5, se diante daquele utilizado pela equipe de acusação. Devo informar à corte que réplica e tréplica terão sequencialmente cada uma 5 minutos. Não serão acrescentados ou compensados. Portanto, se as juízas e o senhor juiz autorizarem, eu passarei à fase da réplica e da tréplica. Já, portanto, com a palavra, a equipe de acusação, a nossa prosecution. O tempo já está contando para a acusação. Perdão, doutor, na hora travou para mim e eu não consegui escutar. Mas vamos lá, agradeço novamente passar a palavra para mim. E, inicialmente, eu gostaria de falar ao doutor Jonathan que a pandemia não é uma justificativa para um processo ser tão moroso desse jeito. E ainda mais com a gravidade e o tamanho que foram os crimes cometidos pela República de Salasha. Até porque, no artigo 17, no ponto 2, na linha C, diz que, a fim de determinar se há vontade ou não de agir em um determinado caso, o tribunal, tendo em consideração as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, verificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias. Na linha C, o processo não ter sido ou não estar sendo conduzido de maneira independente ou imparcial, e ter estado ou estar sendo conduzido de maneira que, dadas as circunstâncias, seja incompatível com a intenção de levar a pessoa à causa perante a justiça. Então, além disso, os tribunais nunca pararam por conta da pandemia. Por favor, doutor Jonathan, estamos indo para o final do 2º ano de pandemia. Será que há mesmo necessidade de tanta morosidade para julgar um caso de tamanha proporção? Doutora Giovana, a senhora alegou que ambos os acusados, tanto o general Caio Graco como o senhor Haroldo Rios, assinaram diversos documentos e provavelmente não saberiam do que se tratava a assinatura destes documentos. Mas eles são superiores hierárquicos. Como um superior hierárquico assina um documento sem saber do que está assinando? Além disso, no artigo 28 do Estatuto de Roma, diz que como eles são superiores e hierárquicos, eles respondem pelos crimes cometidos pelos seus subordinados. Além disso, a senhora também alegou o fato de não ter usado as armas químicas, terem feito, mas porém não terem utilizados. Mas as leis de Genebra proíbem até mesmo a sua produção. E, além disso, podemos pensar em um exemplo bobo. A senhora, por acaso, compraria uma tinta de cabelo sem a intenção de usá-la? Não vejo sentido na explanação da defesa.
Peço perdão aos meus colegas da defesa, mas não vejo sentido na explanação de vocês, além de ver uma certa inconstitucionalidade nisto. Muito obrigada. Obrigado à acusadora por suas exposições. Passo a palavra à equipe de defesa. O tempo está correndo. Boa noite. Agradeço os antes de falar mais uma vez. Em primeiro momento, com relação a ser contra as leis de Genebra a aquisição de tais armas. É uma questão das leis de Genebra. Aqui nós estamos falando do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma estabelece, dentre os crimes contra a humanidade, utilizar e fazer ataques. Então, simplesmente comprar as armas não significa cometer um crime contra a humanidade. É preciso que sejam utilizadas. Conforme já foi dito anteriormente, a questão é as provas a respeito disso. Será que apenas um único documento é suficiente? Na história, quantos livros a respeito de antissemitismo ou racistas ou xenofóbicos foram escritos? Foram diversos, mas nem por isso a pessoa que escreveu eles, ou dizia que queria matar uma pessoa negra, exatamente cometeu o crime de genocídio ou de homicídio. São tipos de crimes diferentes. E os crimes julgados aqui, perante o TPI, são os crimes de genocídio, de agressão, crimes contra a humanidade. Então, nós devemos levar isso em consideração. Além disso, a questão é a quantidade de provas. Para você julgar um processo da maneira correta, seguindo o devido processo legal, você precisa ter provas suficientes. E conforme já dito, as provas aqui apresentadas não são suficientes para se conduzir um processo, um devido processo legal. E é exatamente por isso que a República de Salasha vem gastando tempo. Ainda mais, coletar provas sobre crimes que têm certa gravidade ou que envolvem diversas pessoas e envolvem mais de um país. Doutora, a senhora está mutada. Peço à promotora que se abstenha de manifestações. A presidência da corte tomará as providências necessárias. Muito obrigado. Já foi avisado, então. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Por favor, a defesa pode retomar sua argumentação. Professores, estão me ouvindo? Sim, a muito conexão bem. está falhando. Pode continuar. Ah, sim, ok, estão me ouvindo. Retomando a linha de raciocínio, a questão é se a quantidade de provas aqui apresentadas são suficientes para conduzir um devido processo legal. E até o momento não são. E é exatamente por isso que a República de Salasha vem, então, conduzindo as investigações. E isso leva tempo. E conforme já apresentado também pela colega Nicole, o próprio TPI entende todas essas condições. Exatamente por isso que, no caso da guerrilha da Colômbia, eles deram o tempo necessário e vêm dando, porque o caso permanece sobre a questão da preliminar de admissibilidade perante essa corte. Além disso, em relação às fake news, o que o general Caio Graco e o senhor Haroldo Rios estão envolvidos em relação às fake news que levaram à agressão? Foram eles que publicaram as fake news? Foram eles que mandaram invadir os territórios dos outros países? Como eles estão envolvidos nesses crimes? Levando todos esses fatos em consideração, nós pedimos a essa corte que não leve o caso a julgamento, não aceite este caso, porque a República de Salasha tem sim a competência para julgá-los e já vem fazendo. Encerraram as suas argumentações, senhora representante da defesa? Sim, encerro aqui as minhas considerações. Muito bem, eu agradeço a ambas as equipes pelas exposições. Eu consulto as senhoras juízas e o senhor juiz se desejam alguns minutos para refletirem um pouco sobre o que ouviram, e aí eu marcaria daqui a 3 minutos ou 5 minutos para retornarmos à tela e para que as julgadoras e o senhor julgador possam se pronunciar.
ou se querem ir direto para as suas colocações. Professor Flávio, se me permite? Claro. Bom, eu não sei quanto aos meus colegas do bench, eu teria algumas considerações gerais a fazer a respeito dos dois grupos, antes de concluir se nós vamos dizer, admitir o caso ou não admitir o caso, que aí já é uma decisão de mérito. Então, eu perguntaria se nós temos essa oportunidade de fazer, claro, primeiro essas observações gerais. Então, podemos inverter aqui. As juízas e o juiz fazem as suas considerações gerais e, ao final, apresentam a sua decisão. Sim, se estiverem todos de acordo. Vamos, ao final, às deliberações, que, em geral... Exatamente. Voto com a relatora, voto com a relatora, vamos fazer assim. Então, a relatora já tem um voto a favor. Também acompanho a relatoria, Ok, professor Alexis. Perfeito. Bom, então, eu vou aproveitar que já se deu a prevenção e passo a palavra à doutora Silvia Steiner. É o que dizem, que a gente não deve dar sugestão, porque quando a gente dá sugestão, acaba sendo designado para fazer algo, não é? Aqui é assim, despachou, está preventa. Tá certo, professor. Eu faço com muito prazer, cumprimento os meus colegas do bench e gostaria de começar cumprimentando as equipes tanto da acusação como da defesa. Pelo que nos foi informado, são ainda alunos do terceiro semestre, portanto, ainda provavelmente não tiveram o curso completo de direito penal, de processo penal, de direito internacional, e, vamos dizer, eu acho que se desempenharam muito bem, todos vocês, muito bem, alguns demonstrando um pouco mais de nervosismo, que é totalmente natural. Eu, como juíza no Tribunal Penal Internacional, me sentia muito nervosa no começo das audiências, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Então, eu creio que todos se saíram muito bem e eu parabenizo os dois grupos. Os comentários gerais, eu faço esses comentários gerais, vamos dizer, com o único objetivo de que vocês já comecem a preparar a próxima apresentação e usem, portanto, esses comentários para aperfeiçoar cada vez mais a atuação de vocês. Isso é algo, o professor Flávio vai concordar comigo, é algo que nós fazemos a vida inteira. Nós sempre usamos as críticas, os comentários para melhorar o nosso desempenho. Então, o meu primeiro comentário é o seguinte, que para nós, os examinadores, nos foi dito que nós estávamos diante de uma pre-trial, portanto, uma câmara preliminar, e num momento inicial de admissibilidade do caso. Quando a gente está nesse momento inicial de admissibilidade do caso, a gente não discute, nem usa a expressão processo em andamento, a gente não fala em julgamento, a gente não fala da existência de provas de culpabilidade, é muito inicial ainda para que se fale, vamos dizer, para que se use esse tipo de argumentação quando que se está discutindo a admissibilidade do caso fundamentalmente. Em admissibilidade se discute jurisdição, competência material, competência temporal, competência territorial, e se discute complementaridade e gravidade. São esses os três elementos principais. O outro comentário que eu gostaria de fazer é que, quando vocês já mais para frente forem participar de moot court competition, propriamente dita, vocês não podem criar fatos que não estão descritos no documento do caso. Então, aqui eu ouvi falar de pandemia, eu ouvi falar de
até de crime de agressão, que não está descrito no caso se era para discutir agressão ou não, de número de vítimas. Isto são fatores, vamos dizer que vocês criaram fatos para justificar determinadas condutas, e isto na multicorte real não pode ser feito. Também eu não ouvi ninguém falar sobre questão que está no caso da escusa da defesa da obediência devida, e isso eu acho que teria sido competência, atribuição da defesa, e com a réplica da promotoria falar sobre essa questão que é muito importante, da escusa da obediência devida. E também eu anotei mais uma coisa aqui, falar sobre a questão deixa eu ver, eu tinha anotado aqui, a defesa levantou elementos de doutrina e se referiu a um documento da OTP, mas do escritório da Procuradoria, mas documento do escritório da Procuradoria não é fonte de direito para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, assim como não é qualquer decisão que tenha sido tomada pela Organização dos Estados Americanos. Então, na verdade, foi bem usado para ilustrar a gravidade da situação, mas não é um fator que influencia na avaliação dos juízes sobre a admissibilidade de um caso. E eu acho que também, por fim, a parte de admissibilidade baseado na gravidade do delito não ficou suficientemente claro, nem por parte da acusação, nem por parte da defesa. E também, sendo que já tem precedentes do próprio Tribunal Penal Internacional que descrevem o que pode ser considerado grave ou não para fins de admissibilidade. E esse comentário geral, não é o momento de ficar discutindo se tem prova da culpabilidade ou não, muito cedo. Tirando esses comentários que são, eu repito, só no sentido de agregar mais informação para que vocês possam utilizar, eu, mais uma vez, cumprimento as duas equipes que se desempenharam muito bem as suas funções. Estão de parabéns. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professora Silvsteiner. Eu vou me manifestar ao final. Eu passo a palavra agora, e agora eu vou inverter a ordem, a nossa querida professora, a doutora Kenarik, também, uma outra referência do direito brasileiro, para suas manifestações. Eu devo dizer que eu fiquei imensamente impactada por ouvir esses 6 jovens fazendo acusação e defesa. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, Será professora Kenarik. Então tá bem. É que em alguns momentos eu tive falha na transmissão e agora eu fiquei preocupada que não estivessem me ouvindo. Eu fiquei realmente muito impactada. É um tema dificílimo, é um tema... o caso em si, cheio de características, o Flávio se aprimorou demais aí para apresentar esse caso tão detalhado, tão cheio de informações, de fatos, enfim. Eu creio que a gente deve examinar à luz daquelas questões que foram colocadas e que me impactaram. Duas Sim, vai direto. Alguém está falando. Oi? Posso continuar, né? Só um minutinho, eu peço a todos que estiverem na sala que, por favor, fechem os seus microfones. Obrigado. Por favor, doutora Kenarik, pode prosseguir. Então, de todas as exposições, independente dos termos da acusação, da defesa, alguma coisa que talvez tenha faltado explorar um pouco a questão que Salastia não era Estado aderente ao Tribunal Penal Internacional. Salvo engano, eu
eu senti falta de explorar esse aspecto, que poderia ter alguma influência ou não, pelo menos essa questão deveria ser colocada. Outra questão que me chamou a atenção, assim, como uma necessidade, é a questão dos eventuais fatos praticados contra mulheres. Quer dizer, toda a criação do Tribunal Penal Internacional teve uma preocupação com a questão de gênero, e acho que é importante sempre se atentar para esse fato, né? Foi dito realmente pela acusação, falou das mulheres, eu não lembro mais qual qual dos expositores que fez isso, né? Mas falou-se, mas eu acho que é necessário aprofundar, porque tem toda uma peculiaridade desses delitos, né? Achei todas claras, se manifestaram com muita clareza, com muito domínio, levando em consideração que estão no segundo ano, né, da faculdade, semestre e meio, terceiro semestre. Eu fiquei realmente impressionada, porque eu fiquei pensando em mim lá na faculdade, né? Eu na faculdade nem usava a palavra direitos humanos, a gente não usava isso naquele tempo, e hoje ver que alunos estão fazendo defesa, acusação, como se estivessem no tribunal, realmente é importante. Também nós temos que pensar sempre que esse tribunal ainda está em construção, é um tribunal muito novinho, eu diria que ainda é muito jovem. Então, essas questões todas que foram apresentadas, para mim, decisões da OEA, talvez como ilustração, como a Silvia mencionou, em verdade, também fazem parte dessa construção de todo o sistema de direitos humanos, né? Então, nessa perspectiva, é claro, nós temos o tribunal, mas temos toda uma estrutura internacional e regional que são formadores de elementos importantíssimos. Então, por exemplo, a questão da morosidade que foi relatada, né, pelas duas equipes, de uma forma ou de outra, para justificar uma situação ou outra, nós temos vários elementos que essa doutrina dos direitos humanos e essa nossa vivência nos organismos internacionais trazem. E eu vi pelas falas que existiu essa preocupação dos dois grupos. Todos estão aí de muito parabéns, uma alegria enorme poder ouvir esses 6 jovens sobre fatos tão graves, né? E já manejar o direito, a jurisprudência, e se colocar nessa posição de verdadeiros atores de um sistema, trazem uma expectativa muito forte. Nós precisamos refletir mesmo sobre o papel desses organismos internacionais, está sendo realizado, não está sendo realizado, e vocês estão, parabéns ao professor Flávio, que está conduzindo esses trabalhos, e todos os alunos que, de alguma forma, estão participando. Isso é uma construção, direitos humanos é uma construção, e cada um que participa, já está fazendo a construção, ainda que não tenha tanta percepção que ela já está ocorrendo. Então, as minhas palavras eram essas mesmo, de parabenização. Em relação à pandemia, eu realmente também não tinha visto, até peguei novamente o relato do texto, mas em alguma das mensagens que eu recebi fazia referência, então não sei se essa questão da pandemia foi realmente colocada ou não. Depois, doutora Kenarik, depois eu vou explicar, mas houve uma referência, mas muito rápida, fora do problema, de última hora, mas depois eu falo sobre isso. Tá bom, porque eu recebi alguma coisa e fiquei na cabeça que tinha alguma questão da pandemia, que eu imagino que seja alguma coisa que os dois grupos mencionaram propositadamente, talvez em razão desse acréscimo, enfim. Agradecer aí a todos que estão juntos nessa iniciativa, parabenizar a todos. Flávio Bastos, maravilhoso esse trabalho, os alunos, olha, está engrandecido, todos os que participaram, que estão assistindo, e os futuros debates e os futuros julgamentos
aguardam muito, como esse que nós acabamos de vivenciar. Muito obrigada, Flávio, te devolvo a palavra. Muito obrigado, só que nós precisamos da sua decisão, do seu voto. O voto virá depois, professor. Então tá bom, então tá bom. Eu nem não votei ainda. Então tá bom. Então vamos, é verdade, a doutora Silvia não votou. Vamos adiante. Agora eu passo a palavra ao doutor Alexis Couto de Brito para as suas considerações. Obrigado, professor Flávio. Aproveito para saudá-lo mais uma vez, agradecer pelo convite, gentil convite que me foi feito, e pelas palavras que eu dedico à grande amizade que nós temos, né? E saudar também as demais professoras aqui presentes. Depois da fala da autoridade da professora Silvia, fica até difícil a gente discutir alguma coisa, né? Mas, ainda assim, eu havia feito algumas anotações e eu tive a mesma impressão que ela. Eu tive a impressão de que a vontade de condenação, de absolvição, foi maior do que a vontade de recebimento, né? Então, claro, devido à pouca experiência, né, ainda no curso de Direito, eles não tiveram ainda o processo como um todo, um pouquinho de processo civil, talvez. Então, para eles, ainda essa separação talvez não seja muito clara, e por isso eles se esforçaram muito. Mas eu queria parabenizá-los todos, porque no terceiro semestre, né, em andamento, diga-se de passagem, em andamento, eles conseguiram, em poucos dias que dispuseram para fazer uma sustentação, conseguiram apresentá-la de uma forma muito coerente, muito boa. A gente percebe aí já alguns com um talento acima da média para serem grandes oradores num futuro bem próximo. Então, eu queria parabenizá-los todos, de uma forma geral. Eu, de fato, achei que o trânsito pela jurisdição, né, tanto no artigo 12 quanto no 17, ficou um pouco de lado, ficou um pouquinho de lado. Eu achei que a situação, para mim, a situação era justamente que já havia um processo em andamento. Então, já havia um processo em andamento num Estado cuja democracia havia sido restabelecida há pouco tempo. Então, ainda que os argumentos, né, tenham sido colocados, me parece que, de novo, se pauta muito mais pela prova de materialidade e autoria do que em si pelo recebimento. Mas eu acho que foi justamente isso. É a falta do conhecimento do processo ainda que fez com que eles não se atentassem para a admissibilidade. E eu acho até que eles deveriam guardar esse caso para observar daqui a uns 3 semestres, né, daqui a 4 semestres, lá pelo 4º ano da faculdade, e, quem sabe, também se candidatarem às competições internacionais que o professor Flávio organiza, porque aí eles vão entender exatamente o ponto que faltou do debate. Mas, no geral, eu gostei muito, achei que a experiência foi muito, muito válida, principalmente para eles, para os alunos. Tá? Aí, devolvo a palavra para o professor Flávio. Obrigado, professor Alexis, como sempre, nos inspirando, nos animando. Passo a palavra agora à nossa querida professora doutora Mônica Sapucaia, também hoje também da casa, né? Tive a honra de participar da banca dela de doutorado aqui no nosso programa, um dos grandes talentos revelados aí pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e uma das grandes juristas do país. Professora Mônica, à vontade. Muito obrigada. A primeira coisa que vocês podem aprender na vida acadêmica, e quem tem amigo tem tudo, entendeu? Então, a primeira regra aí das relações, quem tem amigo tem tudo, e quem tem o professor Flávio com um amigo está sempre bem acompanhado. Então, na verdade, quem dera, eu acho que o professor Alexis que vai concordar, que a gente tivesse tido essa experiência na universidade. Acho que isso, para vocês, é fantástico. Assim, estou muito... eu acho que todos esses processos multicorte são muito interessantes. Acho que a gente fica sempre se perguntando, né, como que essas oportunidades podem nos mostrar muito fora da caixinha, né? E acho que vocês terem a oportunidade de viverem esse momento com a professora Silvia Stein, que esteve lá em um momento fazendo essa mesma coisa, é uma sorte, depois vocês coloquem aí no currículo de vocês. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. E, não querendo adiantar o meu voto,
Mas o que me pareceu? Eu acho que isso é uma dica que vai muito em encontro com o que já foi dito. Rapidamente, me pareceu que tinha um problema de admissibilidade. Então, rapidamente, me pareceu que a discussão ocorreria nesse debate, no debate de qual era o lugar do tribunal, qual era o lugar da corte nas relações entre os países, né? E aí, acho que foi muito interessante como o professor Alex se colocou, quer dizer, o caso, o objeto, ele ganhou mais lugar do que o processo. E, nesse caso, não é nem um processo no sentido dos caminhos deste processo, mas o que é um processo internacional? O que é você pedir que a comunidade internacional insira, que a comunidade julgue, participe da decisão do seu país? Porque quando você pede, você também abre mão de muitas coisas. Então, eu sinto um pouco de falta de um debate sobre nacionalidade, um debate sobre autonomia, um debate sobre o lugar do Estado na relação internacional, né? E aí, na acusação, um debate sobre a comunidade internacional, qual seria o papel da comunidade internacional, né? Porque me pareceu que a vida da defesa era mais fácil do que a vida da acusação, pelo caso em si, né? Pela estrutura do caso. Então, eu esperava muito que a acusação trouxesse este diálogo sobre a importância da comunidade internacional. E eu acho que isso ficaria um grande aprendizado, e isso é uma coisa que demora para aprender, e vocês estão muito no começo, e acho que tem muito sentido, nesse primeiro momento, o olhar ficar nas questões dos direitos humanos. Não é... Mas é sempre olhar como que aquela questão conversa com o todo. Eu acho que é sempre um grande... muito importante. E em relação aos direitos humanos, mais ainda. Porque a verdade é que pouquíssimos casos de violações dos direitos humanos chegarão às cortes internacionais. Pouquíssimos casos de genocídio chegarão às cortes internacionais. O professor Flávio aqui conhece todos esses casos e sabe quão raro é que esse caso chegue. Ele vai chegar porque tem muitas questões que produzem caso possível de ser analisado internacionalmente. Porque esse caso, quando é analisado internacionalmente, ele vai virar um paradigma. Ele vai virar uma referência, por exemplo, na construção de política pública, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, no Brasil, com a Lei Maria da Penha, né? Com o caso na Colômbia do estado de inconstitucionalidade. Então, esses casos eles vão virar, uma vez olhados internacionalmente, julgados, eles vão virar um instrumento de defesa dos direitos humanos, um instrumento de produção de política pública, de produção de legislação nacional, né? Então, eu acho que vale aí essa dica, de que quando vocês forem trabalhar essas questões, olhem os agentes antes de olhar exclusivamente o caso. Porque o caso, às vezes, pode ser um caso de muita violação, mas que não tem lugar no direito internacional. Ele tem lugar no direito nacional. Tá? Então, assim, termino dizendo assim, isso acho que é um espaço de aprendizagem e acho que vocês foram muito bem. Eu acho que essa facilidade da apresentação dos argumentos é visível, me deixou muito feliz, satisfeita, não existe uma dificuldade de apresentar argumentos, de defender argumentos. Vocês retrucaram muito bem quando foram chamados, né, para réplica, para tréplica. Então, eu acho que vocês saiam daqui muito felizes por esse processo. Esses eram os meus comentários. Obrigada. Muito obrigado, professora Mônica Sapucaia. Não é só amizade, não. É constatação objetiva da sua produção, enfim, da sua contribuição para o direito nacional, e não sou só eu que diz, hein? E agora, last but not least, por último, mas não menos importante, a nossa querida professora Natália França, que é doutoranda pelo Mackenzie, que acabou de lançar um livro, né? A Exceção no Direito Internacional, brilhante livro,
e que, por coincidência, eu estava lá na banca dela, de mestrado na PUC também. Eu tenho que anunciar quando eu participo de bancas brilhantes, né? Mas aqui eu muito me orgulho. Com as considerações, portanto, a professora Natália França. Imagina, professor, muito obrigada. Tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao professor Flávio pelo convite, porque eu estou ladeada de pessoas que, para mim, são ídolos, gente. Professora Silvia, professora Kenarik, professora Mônica, professora Alexi. Se eu levantar um pouco a minha câmera, vocês vão ver as fotos deles coladas assim na minha parede, né? Que eu olho para me inspirar, porque, veja bem, eu sou um feto jurídico aqui, gente. Eu estou aprendendo com todos eles sempre que eu tenho a oportunidade de encontrá-los. Então, eu estou bastante feliz, bastante contente, enfim, e com isso e também com o trabalho de vocês. Eu estou assim, o professor Flávio mentiu para mim. Ele mentiu, ele disse que vocês são do 3º semestre. Eu chuto que vocês vão ter que me mandar por e-mail o comprovante de matrícula, porque eu tô achando que vocês estão do 6º no mínimo para frente. Porque, de verdade, como os professores já mencionaram, vocês começaram... Eu estava preparando um discurso falando assim, a gente começa devagar, a gente começa num nívelzinho embaixo. Vocês já começam de 10 degraus para cima já. Eu não sei como é que isso aconteceu, que geração boa é essa. Eu comecei em multicortes me tremendo toda, a palavra não saía da minha boca, eu sou uma pessoa extrovertida. Assim, era muito difícil. Tudo bem que a gente começou em inglês, mas mesmo assim, sem contar a barreira linguística, eu não conseguia elaborar a frase. A gente levava a pau dos juízes, era muito difícil. E eu acho que vocês já começaram num nível muito bom, contando tudo isso, o não acesso ainda à matéria, né, do direito penal, do direito processual penal, como mencionou a professora Alexis, e também direito internacional, na vertente penal dele também, né? E um pouco tempo de preparação, assim, eu não sei o que vocês fizeram com o caldeirão, assim, e brotou, porque parabéns pela performance, de verdade. Fico muito feliz, inclusive, cada vez mais alunos e alunas mais novinhos, gostando de participar desde o início aí desses multicortes, que, para mim, é a forma mais legal e mais efetiva da gente aprender esses temas cabeludos, aí como esse caso que o professor Flávio inventou super bem. E não só esses temas, mas aprender a se redigir, né? Aliás, a se dirigir a uma corte, né? A juízes, enfim, tratar dessa vida da advocacia, essa vida profissional. E eu acho que vocês já iniciaram super bem, estou super feliz com isso. Eu também vou concordar, lógico, com todos os apontamentos que os professores fizeram, eu tenho pouquíssima coisa a mais. Só um parênteses com relação ao que a professora Silvia estava falando, da criação de fatos, geralmente nos multicortes, assim, que já tem um pouco de tradição, como o da Jessup, que é Direito Internacional Público, da Inter-American, que é Direitos Humanos e tal, eles têm meses de preparação, né? Vocês têm assim, uma semana ou duas, são vários meses de preparação, e tem algumas etapas, e uma dessas etapas é esclarecimentos. Então, você tem a publicação do caso, e aquilo que ficou omisso ou ainda um pouco nebuloso, as equipes têm uma oportunidade, geralmente, de mandar para a organização pedido de esclarecimento, e aí eles enviam um adicional, vamos dizer assim, um anexo, para esses casos. Então, né, eu estou dizendo para vocês ficarem tranquilos, porque eu imagino que vocês devem ter pensado isso. Eu lembro da mente de como é que era do competidor, e falar, e agora? Eles não falaram. Eu falo que teve, eu falo que não teve, ou eu exploro a omissão? Aí eles falam, não sei, finjo que não existiu, que existiu, enfim. Então, para tirar essas dúvidas, geralmente tem uma etapa, vocês fiquem super tranquilos. E coisinhas bem básicas, esse foi um parênteses. Não se preocupem com as interrupções dos juízes depois que vocês vão continuar a argumentação. Na verdade, essa é a parte mais difícil de todos os multicortes. De todos os multicortes. O professor Fábio sabe, a gente participa do Inter-American juntos, a parte mais difícil para nós, porque é chato, a gente fica com a cara de chato, e, ao mesmo tempo, para os competidores é a parte que tira o fio da meada, né? Tira a argumentação da cabeça, que está toda encadeadinha, bonitinha, e a gente corta no meio. É uma parte complicada, realmente, de fazer, mas, enfim, é necessário, aliás, é das maiores pontuações dos nossos formulários, uma das maiores pontuações é essa de interrupção, de como que o agente ou o representante reage a essa interrupção, como que responde, inclusive com educação, formalidade, sabe, policy, essas coisas todas, e também o conteúdo, claro, e depois como que essa pessoa retoma a sua argumentação, se ela consegue encadear novamente ou se perdeu todo. Infelizmente, isso tudo é parte do nosso formulário, se não até a maior, né, parte do formulário,
com relação a formalidades, né? Claro que a maior parte, no geral, é com relação ao conteúdo. Mas essas são as coisas que só treinando, e eu fico muito feliz que o professor Flávio esteja já fazendo isso com vocês desde já, porque vocês vão chegar no 5º ano, no 4º ano, fazendo essas competições, aí já num nível gigantesco, vocês vão deixar para trás muitas equipes que já estão há anos. Fico muito feliz com isso. A gente se prepara, geralmente, para uma exposição, enquanto oradores, sempre de menos tempo daquilo que é. Então, a exposição de 20 minutos, a gente se prepara, faz um ensaio para uma exposição de 13, 15, no máximo, porque a gente já sabe que vai ter interrupções de juiz. Uma vez eu peguei, vou falar para vocês, na Jessup, um juiz estadunidense que, gente, ele acordou virado na giraia, porque ele falou durante 12 minutos, me interrompeu e ficou perguntando durante 12 minutos, e eu tinha 25. Ou seja, a minha argumentação que estava na minha cabeça foi para não sei onde, né? Eu tive que ficar respondendo. E aí ele falou, não, você foi muito bem nas respostas. Eu falei, isso, eu for um chato. Mas depois ele ficou amigo nosso, que a gente faz amizade, como a professora Mônica diz, a gente só vale aqui para as nossas amizades, né? A gente faz tudo, encontra várias oportunidades por conta das nossas amizades. Então, não fiquem com raiva da gente, é pro bem. Mas fiquem tranquilos que isso é treino. Ninguém começa já sabendo como é que funciona essa resposta e essa tomada de argumentação, enfim. E acho que comentários bem pontuais que eu tinha era isso mesmo, realmente, como o professor Alexis e a professora Silvia apontaram, acho que faltou um pouquinho mais, mas por conta do não acesso a esse conhecimento específico, talvez, um pouco mais de discussão da admissibilidade em si, por isso que até eu cheguei a perguntar para o Jonathan, que, por exemplo, está mencionado lá no rol dos fatos que a acusação estava falando sobre lentidão e falando sobre a probabilidade, como é que está? Não sei se provável ou possível, aparente blindagem dos líderes nesses processos internos. E aí, quando o Jonathan falou da lentidão e já ia passar a palavra para a colega, o papel dos jogadores é puxar de volta, falar, não, você tem que continuar a sua argumentação, você tem que combater tudo o que foi falado pela outra parte, porque senão fica faltando. E aí eles podem explorar, ele não combateu tal argumento, então tá certo, o argumento que eu falei tá certo, eles não falaram nada. Então, por isso que a gente puxa de volta e fala mais um pouco sobre isso, por favor. Então, esse também é um papel, vamos dizer assim, que a gente tem que ficar atento para não deixar escapar. Mas, gente, é só isso. Estou super feliz, de verdade, impressionada e emocionada com vocês. De verdade, parabéns. Obrigado, professora Natália, sempre também dando uma injeção de ânimo na turma. Eu vou, em 1 minuto, me manifestar aqui. Essa turma, na verdade, há 1 semana e meia atrás, a gente nunca tinha conversado sobre direito penal internacional. Eu dou aula de direitos humanos para essa turma, e aí eu resolvi inverter o programa, e na semana retrasada e passada falei um pouco sobre Tribunal Penal Internacional, mas imaginem treinar para o MUT. Eu disse para eles, né, que as equipes treinam por 6 meses ou mais, até 1 ano, né? Então, já treinei com equipes da USP e do Mackenzie, e aí são meses e meses de preparação. Então, e outra, eles estão vindo de uma semana de prova pesada, né? Então, nós fazíamos ensaios assim, pela internet, eu gravava, mandava para eles poderem assistir. E ainda, de madrugada, reuni algumas decisões, porque eles não iam ter tempo para buscar a jurisprudência, e encaminhei. Então, foram várias observações que nós trabalhamos todos juntos, eu e os 6, né? A 5 e o 6º, que é o Jonathan. E então, efetivamente, foi uma correria, e eles estão, assim, ao meu ver, com muito parabéns. Assim, o que vocês fizeram é muito difícil de se fazer, né? Tiveram a coragem de vir aqui, porque... e a gente corrige postura e erros gramaticais, e aí vai, né? Então, eles estão apenas começando. Quero dizer sobre a polêmica pandemia que o problema não contém mesmo esse elemento. Durante os treinamentos, as equipes sugeriram ambas, Flávio, dá para jogar uma pandemia aí no meio? E aí, na correria dessa semana, eu mandei um áudio para algumas juízas e o juiz, e nem todos ouviram, não deu tempo mesmo, né? Mas havia, sim, uma pandemia de última hora, inesperada, né?
mas isso não tirou de forma alguma o desempenho de todas e todos, né? Também queria dizer que são alunas, e esse rapaz, o Jonathan, muito respeitosos, que estão em todas as aulas, participam, fazem perguntas, e que estão passando por cima das suas próprias limitações para estar aqui. Então, de coração, agradeço a vocês, abrilhantaram, entraram para a história porque ouviram sugestões da Silvia Steiner, da Kenarik, do Alexis, da Mônica Sapucai e da Natália. Guardem no currículo, guardem. Vocês terão a gravação. E meus parabéns. Encerrado isso, dado o adiantado da hora, eu agora não tenho como me abster em perguntar à corte qual é a decisão de cada um de vocês, de cada uma de vocês, sobre os debates. Muito obrigado. Bom, se nós vamos manter a ordem, professor... Com a professora Silvia. Eu posso começar, então. Bom, renovando, então, os meus cumprimentos às duas equipes, eu vou dar o primeiro lugar à equipe da defesa, entendendo que foi a que mais se ateve ao ponto crucial do caso, que é a questão da complementariedade, e, em segundo lugar, portanto, a equipe da acusação, e considero, também cumprimentando a todos os que participaram, eu daria, vamos dizer, não é o prêmio, né? Eu consideraria como o melhor orador desta exposição a doutora Magda, da equipe da acusação. Então, este é o meu voto. Muito obrigado, doutora Silvia. Seguindo a ordem, doutora Kenarik. Cumprimentos todos novamente, a Câmara composta por pessoas tão queridas, que eu tive o prazer de rever alguns, conhecer pessoalmente não, pelo vídeo outros. Eu daria como equipe campeã a equipe da acusação, e também voto como melhor oratória a Magda. Muito obrigado, doutora Kenarik. O terceiro componente da corte aqui, professor Alexis, por favor. Bom, difícil demais, porque as duas equipes foram muito parelhas, né? Não aqui pelo caso em si, não pela discussão da jurisdição, mas sim pelo domínio do caso e da matéria por parte dos alunos. É muito difícil, mas eu acho que a equipe da acusação se saiu melhor. De novo, não pelo caso, eu, se fosse juiz, não aceitaria esse caso no tribunal, porque não haveria porquê, mas eu achei que a equipe da acusação foi melhor. E é muito difícil aqui escolher uma das pessoas, né, para que a melhor oratória, mas eu acho que a Renata foi uma bela oradora, se manteve, ela soube retomar a exposição dela na hora da interrupção de forma muito boa. Então, meu voto fica para a Renata. Muito obrigado, professor Alexis. Passo a palavra à professora Mônica. Então, eu aqui vou acompanhar a relatora, vou acompanhar aqui a doutora Silvia. Entendo que a defesa conseguiu aí trazer essas questões e, contrariando todos os meus discursos, porque eu costumo dizer que eu priorizo sempre, mesmo nos empates, as mulheres. Eu, dessa vez, vou dar aqui o meu voto ao Dr. Jonathan. Achei que ele fez uma apresentação muito interessante, corajosa. Gostei muito da dedicação dele ao argumento. Então, aqui, hoje, que não é do meu costume, mas eu vou aqui dar esse meu voto para o melhor orador ao único homem aqui dessa competição. Obrigada, gente. Desculpa aqui a criançada, mas que horário.
Muito obrigado, professora Mônica. Nas nossas atividades, filhos e filhas, netos e netas serão sempre bem-vindos. E, finalmente, a professora Natália. Olha, eu queria dizer para o senhor que foi só falar que eu admiro os 4 que eles me deixaram com o voto em Minerva. Vou lhe dizer, agora tá 2-2, vai sobrar para mim. Ó, foi só falar, viu? Não, tô brincando. Veja bem, eu já estava predisposta. Só um minuto, mas a acusação, professora Natália, a acusação teve 4 votos, é isso? Não, foram 2-2, né? Eu contei tá certo? 2-2? Na minha conta... Eu que não, contei foi errado. 2-2. Você pulou a aula de matemática aí. 2-2. 2-2. Ah, tá 2-2? Ah, por isso que eu estou na maravilha. angústia aqui. Você não está sentindo minha angústia? Melhor impossível. Vamos lá. Meu Deus. Veja bem, eu também acho, como o professor Alexis foi bem parelho, eu acho que vocês fizeram argumentações com trabalho de fundo, assim, né, de base, muito bom. Mas eu já estava predisposta a dizer que a equipe da defesa fez uma argumentação um pouco mais consistente, vamos dizer assim, justificar a complementariedade, bater bastante nessa tecla e da existência de uma democracia após período de termidor, né, vamos dizer assim, e agora uma existência de processo que ainda está em andamento. Lógico que você tem o questionamento da lentidão, o questionamento de um bias, né? Talvez um redirecionamento da não punição de líderes e tal, mas isso me parece que, pela argumentação de vocês, logicamente, não estou falando com base no caso em abstrato, me pareceu que ficou um pouco mais comprovado pela defesa que ainda está faltando um pouco mais para chegar até o TPI, né? Espero mais um pouco, daqui a pouco a gente volta, com mais ou menos assim. E aí eu acho que, então, vai ficar meu voto aqui pela inadmissibilidade momentânea, temporária, nestes termos, nesse momento. E com relação a oradores, eu acho que, vou falar para vocês, eu conto aí com mais de, sei lá, eu ainda sou menos ainda que o professor Flávio, porque eu comecei como judge dessas multicortes aí há pouco tempo. Sei lá, mais de 40 desses benches aí, eu acho que nunca vi oradores muito bons nos mesmos grupos e competindo entre si. Geralmente tem um que se destaca, depois outro que se destaca. Vocês, parece que assim, os 6 se destacaram, e aí não tem destacamento de ninguém, porque os 6 se destacaram. Mas preciso dizer que eu acho que, com um pouco da experiência de ver assim, os multicortes e da organização, da argumentação, da divisão por temas e da resposta também, como apontou o professor Alexis, as perguntas que a gente faz. Eu vou fazer um pouquinho de dificuldade aqui, né? Mas eu acho que já tem uma colega que tem 2 votos, mas eu vou votar na doutora Giovana. Eu gostei bastante da argumentação da doutora Giovana, eu achei que foi muito bem organizada, infelizmente teve uma falhazinha na internet aqui, né? Que não tem culpa dela. Mas eu gostei bastante dessa organização, vou falar em X partes e manter essas partes, enfim, e responder a pergunta e depois retomar a argumentação. Enfim, gostei bastante. Meu voto é para ela. Obrigada. Muito obrigado, professora Natália. Eu agradeço de coração a essas amigas, a esse amigo que abriram mão do seu tempo com a sua família para prestigiar essa semana jurídica virtual do Mackenzie, para estimular esses jovens talentosos, né, essas jovens talentosas. Quero homenagear cada um de vocês desses grupos de acusação e defesa. Está aí registrado, né? Guardem para sempre essa lembrança, e espero que vocês tenham aí um pontapé inicial para seguir a carreira no direito internacional, que cá entre nós é muito bacana, e muito chique também, né? Então, eu espero que vocês tenham todos uma boa noite. Eu declaro oficialmente encerrados o trabalho da corte, vou encerrar a gravação,